Uma cidade, 2 continentes, 3 nomes. Bem-vindos a Istambul. A maioria dos turistas vem até aqui pelas belas fotos, comidas e até gatos. Mas o que muitos deles não imaginam é que estão fazendo uma viagem no tempo. Aqui é possível ver com os próprios olhos onde o passado e o presente se encontram. Uma cidade dividida entre Ásia e Europa. Tão importante que chegou a ser chamada de capital do mundo. Tanto que 3 impérios tentaram ser donos dessa terra. Todos caíram. Mas suas cicatrizes ainda estão aqui e podemos tocá-las. Istambul continuou de pé e segue sendo um lugar que mudou a sociedade que vivemos hoje. Como que um pedaço de terra tão pequeno definiu o destino de toda a humanidade? Eu sei, existem dezenas de documentários na internet que contam a história, mostram os mapas e fotos dessa cidade. Mas nós queremos que você sinta a história que existe aqui. E para isso, nós ficamos 1 mês em Istambul. Acordando com o chamado das mesquitas para oração, ecoando entre continentes. Caminhando sobre cisternas romanas escondidas. Passando nossas tardes nos mesmos cantos onde imperadores, sultões e revolucionários desenharam um mapa do mundo moderno. Está preparado para essa viagem no tempo? Eu sou o Richard. E eu sou a Lana. Estamos fazendo uma viagem sem data de volta por uma das rotas mais antigas de todo o mundo. Vamos viajar de Portugal até a China por terra, passando por mais de 25 países sem usar avião. Seja bem-vindo à websérie Rota da Seda. Nesse documentário a gente vai te mostrar como uma cidade que tem mais de 2.700 anos impacta o mundo até os dias de hoje. Mas para te contar essa história, precisamos voltar no tempo. 600 anos antes de Cristo, na cidade de Mégara. A história de Istambul, na verdade, não começa aqui. Começa lá no que hoje a gente conhece como Grécia. Lá, muito tempo atrás, 600 anos antes de Cristo, Bisas, que era um colono grego, ele era um explorador, ele foi até o oráculo de Delfos. E o oráculo de Delfos deu um enigma para ele, né? Eles sempre eram muito enigmáticos. E aí ele chegou e falou: você tem que fundar uma cidade na frente da terra dos cegos. Só falou isso. E Bisas pegou a sua tropa, entrou nos barcos e começou a navegar. Passou ali pelo Mar de Mármara e foi subindo até chegar aqui, onde a gente está vendo desse lado. E quando ele chegou aqui, ele se deparou com uma região extremamente estratégica e também importante no comércio mundial. Porque, se você for parar para pensar, o que hoje nós conhecemos como Istambul está em uma localização que é entre o Corno de Ouro, o Estreito de Bósforo, que liga a Ásia e a Europa hoje em dia. Em cima, nós vamos ter o Mar Negro, que conecta ali com a Geórgia, a Rússia, Bulgária, Ucrânia, Romênia, com essa parte da Europa. E quando você passa pelo Bósforo para baixo, você cai no Mar de Mármara e ele desemboca onde? No Mar Mediterrâneo. Então, essa região aqui, ela consegue conectar facilmente 2 continentes. E aí, no que Bisas chegou aqui e falou: calma lá, essa terra aqui é muito importante, ela está cercada por três partes de água que dá para também defender muito facilmente, dá para você colocar ali muralhas para defender ela. E por que as pessoas não estão aqui? E no que ele olha para o outro lado, que é o lado que nós conhecemos como Anatólia, o lado asiático, já tinham pessoas morando lá há muito tempo, que eram os calcedônios. E ele dali do lado da Europa olhou para as pessoas ali na Ásia e falou assim: e por que eles não estão aqui? Aí é que tá. Ele achou quem eram os cegos. Os cegos são os calcedônios. E é por isso que Bisas falou: é aqui que tem que ser a nova cidade que eu vou fundar e vou chamá-la de Bizâncio. Atracou os barcos e começou as primeiras pessoas a morarem no que hoje nós conhecemos de Istambul, do lado europeu.
Durante muitos anos, Bizâncio, assim como Atenas e outras cidades importantes do Império Grego, foi se desenvolvendo. A cidade tinha também os templos, assim como em outras cidades de Atenas, como o Templo de Apolo, teve toda a questão da mitologia grega, todo mundo aqui falava grego, mas o tempo foi passando e um outro império foi surgindo, o Império Romano. Que quem já começou a estudar um pouquinho de história sabe que esse império foi um dos que teve a maior vastidão, vamos dizer assim, que mais se expandiu na Europa, beicinho da África aqui, Ásia, né? Aos poucos o Império Romano foi se expandindo e ele chegou até aqui em Bizâncio, porque eles entendiam que Bizâncio era uma cidade muito importante, principalmente porque conectava Ásia, Oriente Médio, África e Europa. Naquela época, o que eles compreendiam que era o mundo era basicamente o continente africano, Oriente Médio, Ásia e Europa. Se você analisar o mapa, você vai ver que a posição de Bizâncio era como se fosse uma borboleta e suas asas fossem o resto do mundo. E é por isso que ela também recebe o apelido de umbigo do mundo. O Império Romano se expandiu horrores, né? Imagina que ele pegou parte da África, pegou um pouco também da Ásia, pegou a Europa, boa parte da Europa. Então ficou difícil administrar tudo isso. E aí que o Império Romano teve a ideia de se dividir para que conseguisse administrar de outra forma. Nessa divisão, o Império Romano escolheu uma nova capital. Enquanto de um lado seria a capital Roma, do outro lado a gente teria Bizâncio como a capital do lado oriente do Império Romano. Em 330, Constantino chega aqui, que seria o novo imperador, e agora ia começar uma nova era na cidade. A cidade agora não se chamaria mais Bizâncio, e sim Constantinopla, em homenagem ao imperador da época. Constantinopla agora seria a capital, a nova Roma, e a capital do Império Romano do lado oriente. Então ela tinha que ser grandiosa. E para começar a inaugurar as obras grandiosas, eles construíram primeiro essa praça que a gente está aqui. Só que naquela época, isso aqui não era uma praça, era um hipódromo. Imagina só que se a gente tem o Coliseu em Roma, a gente teria o hipódromo em Constantinopla. Então um hipódromo feito para as pessoas assistirem as corridas de cavalo, aquelas carruagens. Você já viu Gladiador, né? Aquela que o cara vai tocando o terror, corrida, gente caindo, acontecendo. Então aqui era o maior palco de Constantinopla, o hipódromo. Hoje é uma praça, né? A gente vê uns gatinhos aqui, tem mesquitas, muitas coisas mudaram. Mas a gente consegue sentir um pouco e imaginar como era o hipódromo naquela época, que era o marco de Constantinopla, a parte principal da cidade, a parte que reunia gente do mundo inteiro para assistir os shows que tinham aqui no hipódromo. E aí tem uma parte interessante, se a gente olhar aqui para trás, vai ver um obelisco ali. E ele tem umas inscrições curiosas, né? Ele parece que não pertence aqui, e de fato não pertence. Esse obelisco ali está cheio de inscrições que eram do Egito. Para demonstrar toda essa grandeza que era o Império Romano naquela época, eles já estavam lá também no Egito, eles trouxeram esse obelisco de lá. E colocaram aqui no meio da praça, que era na praça do hipódromo, que é para mostrar a força, né, do novo império, a força de Constantinopla. Com a expansão do Império Romano, a cidade de Constantinopla foi designada para ser outra capital para gerenciar o território, uma nova Roma. Na parte ocidental, a cidade principal era Roma, na Itália. A língua era o latim e a maioria era cristão católico. Já na parte oriental, a língua era grega e eles eram, em sua maioria, cristãos ortodoxos. Todos eram romanos, mas essas diferenças um dia iriam afundar o Império. O Império Romano Ocidental vinha sofrendo crises políticas, econômicas e invasões dos germânicos e outros povos bárbaros, enquanto o Oriente só enriquecia. E por isso, o Oriente decidiu romper laços. E foi assim que no ano de 395 surgiu um novo império. E apesar de continuarem se chamando de romanos e manterem tradições e costumes, teriam um novo nome, Império Bizantino. As coisas mudaram, né? 2026 agora, as mesquitas cantando nessa mesma praça, onde era o hipódromo, onde começou boa parte da história da cidade de Bizâncio, Constantinopla, Istambul.
quando a nova Roma se estabeleceu aqui, muitas pessoas vieram morar. E nisso a cidade foi se expandindo cada vez mais. E como toda grande cidade, ela também ali tem as suas revoltas, não é mesmo? E isso aconteceu no governo de Justiniano, em que teve a revolta de Nicas, que era a revolta da Vitória. A população estava muito insatisfeita por pagar impostos altíssimos e não ter retorno nenhum sobre isso. E nisso fizeram o quê? Um grande protesto, assim, um protesto, gente, gigantesco, milhares e milhares de pessoas aqui no hipódromo onde a gente está agora, o que é meio estranho de pensar, porque isso aconteceu tanto tempo atrás que eu não lembro a data, mas eu vou colocar aqui na tela a data para vocês. E o governador Justiniano, ele ficou muito comovido com isso, ele até pensou em fugir da cidade, em sair de Constantinopla, mas acabou ficando e ordenou aos seus militares para cercar todo o hipódromo e todas as pessoas que estavam aqui no meio. E o que ele fez? Matou todo mundo que estava aqui. Foram 30 mil pessoas assassinadas aqui no hipódromo, que hoje é um dos lugares mais turísticos que tem aqui em Istambul. Um lugar de muita história. Durante a revolta, muitas igrejas foram destruídas. E nos escombros de algumas delas, Justiniano resolveu construir um dos grandes símbolos da cidade, e que por muitos anos seria a maior igreja do mundo, a Hagia Sophia. Se você olhar um guia de viagem qualquer, pode acreditar que essa igreja é só mais uma das milhares de obras faraônicas entre a Ásia e a Europa. Mas o simbolismo histórico dela vai muito além do seu tamanho. Eu estava ansioso por esse momento. Eu já tinha entrado dentro da Hagia Sophia quando jogava Assassin's Creed. Já tinha visto ela em séries na Netflix e agora tudo isso tinha virado realidade. Você já viajou para algum lugar que por algum motivo acreditou que só ia ver nos livros? Eu tenho a certeza que muitos apaixonados por história, assim como eu, se sentiriam realizados ao caminhar dentro de um lugar que foi tão impactante na história do mundo. Mas para entender o porquê essa catedral ganhou toda essa fama, a gente precisa voltar para a história da cidade. Constantinopla vivia uma nova fase, e pensando em como armazenar água potável para tanta gente, Justiniano encomendou uma cisterna gigantesca. Mas não era só uma cisterna comum, e sim uma das obras de engenharia mais avançadas da época. Se ele queria impressionar alguém, deu certo. Quase 1500 anos depois, a cisterna da Basílica se transformou em uma das atrações mais visitadas de Istambul. Caramba! Era maior do que eu estava imaginando. São mais de 300 colunas, amor. Gente do céu. Que brisa esse lugar. Para construir isso aqui foram 330 colunas espalhadas. Todo esse reservatório ele conseguia armazenar mais de 80 mil metros cúbicos de água. Tá, eu peguei esse dado, não tá menor, é muita água, gente. E tem uma curiosidade muito legal disso que aconteceu um tempo depois. Quando Constantinopla caiu, já quando os otomanos vieram, a gente vai aprofundar nessa história um pouco mais, as pessoas
não usavam tanto essa cisterna, porque os otomanos tinham outro jeito de armazenar água para suas cidades. Eles gostavam mais de água corrente e não essas cisternas. O que aconteceu? As pessoas construíram casas em cima dessa cisterna porque ela estava abandonada. E aí, algumas pessoas começaram a escutar barulhos de água passando por debaixo. A madeira às vezes ia cedendo, ia dando aquele buraquinho, e algumas pessoas começaram a ver que tinha água na parte de baixo e começaram a tirar a água. Aí viu que era água boa, era água que podia beber. E quando eles estavam puxando o balde, eles começaram a tirar peixes. Gente do céu, tem um poço com peixe no fundo da minha casa. O que está acontecendo aqui? E aí foram investigar algum tempo depois e descobriram essa cisterna. Mas por que saíam esses peixes lá? Era uma magia? O que era? Os bizantinos tinham uma maneira muito curiosa de cuidar da saúde da água. Eles criavam carpas. As carpas tinham esse hábito de comer larvas, né, de comer algumas coisas assim, e meio que ir limpando a cisterna enquanto a água ficava parada. E tinha um outro porém também. Você imagina, né? Constantinopla, sempre podendo ser invadida a qualquer momento. E a reserva de água era vamos dizer assim, um lugar frágil, né? Se você ataca a reserva de água e envenena todo mundo, morre uma cidade inteira. As carpas eram como se fosse um alerta. Então, se as carpas começassem a morrer, você já podia ter um indicador que talvez essa água já estivesse envenenada ou já estivesse podre mesmo. Então, elas estavam ali também para salvar a população. E aí está uma história curiosa dessa cisterna. Hoje é uma das maiores relíquias e um dos lugares mais visitados aqui de Istambul. Então a gente vai poder dar uma voltinha e tentar sentir um pouco dessa atmosfera, né? Andar num lugar, uma cisterna construída no ano 500. Coisas que você só consegue vindo aqui para Istambul. Gente, é um pouco difícil mostrar a dimensão desse lugar para vocês, mas a gente vai tentar um pouquinho. Porque olha aqui, esse lugar aqui, o chão, toda essa água aqui, você vai ouvindo gotinhas a cada passo que você dá. Aí tem essas centenas e centenas de pilastras. E o teto, ele tem também uma formação muito diferente. Muito, muito, muito diferente. É de outro mundo isso daqui. Enquanto a gente caminha por Istambul, a gente vê alguns vestígios também da época de Bizâncio. Quando aqui era do Império Grego, né? Os gregos estavam aqui e eles deixaram alguns vestígios, principalmente um deles aqui na cisterna, né? As cabeças de Medusa eram da época de Bizâncio. E assim, a gente não tem uma explicação gigantesca sobre por que essas cabeças foram encontradas aqui. Só que quando você começa a escutar um pouquinho da história, algumas outras assim, você vai ver que o Império Grego, né, ele era politeísta, acreditava em vários deuses, Sim. mitologia e tal. Já o Império Romano, o Império Bizantino... Na verdade, os romanos também eram politeístas, mas depois de um tempo eles ficaram católicos. Lá, bem antes, no eles começo, eram politeístas também. Inclusive, tinham uns bate-cabeças ali entre eles. Depois que viraram católicos, viraram não, né? Foi imposto, talvez, o catolicismo por muitos. E aqui, os ortodoxos eram monoteístas também. Então dizem que talvez eles pegaram essa cabeça e colocaram aqui como sustentação dessas vigas, como uma forma de ferir? De Aquela tipo, coisa, enterrar o passado? Um jogo de poder, vamos dizer assim, né? Exato. Uma manobra Simbólico. de poder. Exatamente. Tipo assim, olha, a gente vai guardar a história de vocês aqui, mas do nosso jeito. Vai ser Onde só a gente sustentação da nova história. Até porque, vamos dizer assim, eles não queriam que essa mitologia se expandisse como era na época dos gregos, né? Exato. E como a nova capital do Império Romano e uma posição privilegiada no mundo, precisariam se proteger. Para isso, começaram a construir uma grande muralha ao redor de toda a cidade. Mas não era uma simples parede.
Ela foi construída em muros gigantescos e em várias camadas. A muralha também tinha torres de vigilância, fosso, armadilhas que fariam Constantinopla ser conhecida como a cidade impenetrável. E por mais de 1000 anos foi o principal símbolo de resistência da cidade. E um dia seria palco de uma das batalhas mais importantes da história. As grandes obras de engenharia foram se tornando uma marca da cidade. Protegida e cada ano mais rica, Constantinopla foi atraindo mais e mais habitantes com o passar dos anos. Principalmente depois de um grande episódio da história da humanidade que aconteceu dentro da Hagia Sophia. E foi aqui dentro também que o Império Romano rompeu. Como assim? Lembra que nós falamos que o Império Romano estava gigante e que eles acabaram colocando outra pessoa aqui, uma nova Roma, aqui em Constantinopla. Só que com o passar dos tempos, as religiões elas foram conflitantes. Por quê? Todos eram cristãos, mas a parte ocidental, a parte de Roma, era cristã católica, latina. E essa parte aqui de Constantinopla, ela era grega, ortodoxa. Ainda era cristianismo, mas ortodoxo. E essas diferenças, com o passar dos tempos, foram pesando cada vez mais, até que uma igreja excomungou a outra aqui dentro da Hagia Sophia. E isso dura até hoje. O que aconteceu? Eles tiveram alguns conflitos de crenças e rituais. Para os ortodoxos, o Papa não é o líder supremo da religião. Uma única pessoa não pode ter o cargo e o peso dessa decisão sobre a voz de Deus sobre todo mundo aqui. Então, para eles, são líderes religiosos que se reencontram e Papa seria mais um deles, e não o líder de todos eles. E isso começou a deixar as pessoas de Roma um pouco desgostosas. E como assim você está descreditando o Papa? Imagina só que absurdo dizer isso. E isso piorou ainda mais quando o Papa da época decidiu fazer uma grande mudança, a da Santa Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você já deve ter escutado, mas não era assim. Até o século VI, a frase era em nome do Pai e do Espírito Santo. Quando o Papa adicionou do Filho, sem ter um concílio ecumênico, que é uma grande reunião entre cabeças da igreja, os ortodoxos rejeitaram a imposição. Somando isso a pequenas diferenças de rituais e formas de olhar a religião e a vida, isso foi causando uma imensa rachadura na relação entre as duas igrejas. E tem até aí uma brincadeira do pão e da barba. Para os ortodoxos, o pão precisa ser feito com fermento. Ele precisa desse ingrediente mágico, né? Que naquela época tinha um negócio meio místico, digamos assim, que não tinha a ciência que temos hoje. Quando você coloca o pão e o pão cresce, ele ganha vida, ele duplica, você consegue alimentar mais pessoas. Para os ortodoxos, o pão precisava ter fermento. Já os católicos não, os católicos achavam que não poderia ter pão, porque aquilo era um negócio meio inexplicável, então como é que eu vou usar um negócio que eu não entendo o que faz essa mágica para crescer o pão? Então para eles colocavam sem, e os ortodoxos chamavam os pães dos católicos de barro, porque ele ficava maçudo, né? Como ele não crescia com o fermento, tinha essa parte. E a outra parte, que é a da barba, era que os ortodoxos, eles enxergavam a barba, principalmente dos líderes religiosos, como algo divino, como algo valorizado, como algo incentivado. E para os católicos, é como se os padres precisassem fazer a barba e deixar o rosto o mais limpo possível. Então eles ficavam zombando um ao outro aí de ter barba e de não ter barba. E isso, com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais pesado na relação entre eles. Até porque uma coisa muito forte para os católicos é que os padres precisam fazer o celibato para serem padres. E nos ortodoxos não, eles podem ter família, podem ter filhos, tudo tranquilo, apenas os bispos e as pessoas de maior cargo que é exigido o celibato. E quanto mais o tempo for passando, mais eles foram ficando indigestos com essas diferenças um do outro, até que o Papa mandou um representante dele aqui para a Hagia Sophia para eles conversarem um pouquinho sobre essas diferenças que eles estavam tendo. E no meio da reunião teve ali um negócio acalorado que eles começaram ali não a se xingar, né? Porque eles são religiosos, então acho que eles não se xingavam. Acho que tinha um decoro aí ainda. Tinha um decoro ali, tinha uma elegância. A gente acha. Né? A gente acha, não estávamos lá. Pode ser que eles tacaram vinho na cara um do outro e saíram correndo. Não sabemos. Mas que eles tiveram ali muitas desavenças e o padre católico, né? O representante católico excomungou a igreja ortodoxa e saiu aqui da Hagia Sophia. E dias depois, os ortodoxos excomungaram a Igreja Católica. E esse foi um marco do grande cisma, que é a separação
da Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica. E aconteceu aqui dentro. E depois desse grande cisma em que as duas igrejas, a católica e a ortodoxa, quebraram e romperam relações uma com a outra, o Império Bizantino, o Império Romano Oriental, não parou de enriquecer. Aliás, ele enriqueceu ainda mais, porque agora ele não tinha que dividir o dinheiro com o Império Romano Ocidental. E com a Rota da Seda, eles foram estruturando cada vez mais esse trajeto aqui de Ásia e Europa e cobrando mais imposto. Então eles enriqueceram, que foi uma beleza, assim, floresceram mais do que qualquer pessoa poderia imaginar. E como todo império que enriquece, os outros impérios também querem ter um pouquinho disso. Falou, pô, por que eu que não estou ali em Constantinopla pegando imposto de todo mundo na Rota da Seda e meu império que não é o maioral? Muitos outros impérios tentaram invadir Constantinopla. Mas como eles tinham a grande e imensa muralha, que na época era a melhor forma de proteger as cidades, a maioria não conseguia. Alguns tentaram, como o Império Persa, Búlgaro, Califado de Omíada e tantos outros. Porém, quem conhecia a muralha como a própria palma da mão e sabia como se infiltrar? Os católicos, ao mando do Papa, estavam ali começando as cruzadas na Europa, né? Que você se lembra, assim, foram muitas cruzadas, começou ali numa parte da França, Espanha, depois foi expandindo para vários territórios. E muitas vezes, o que nós entendemos como cruzadas, eles iam atrás dos bárbaros, que eram pessoas que não acreditavam em Deus, não acreditavam na religião católica. Só que eles também iam atrás de pessoas que eram cristãs, que acreditavam em Deus, mas não acreditavam da mesma forma que os católicos acreditavam. E um desses casos são os ortodoxos. Apesar de terem o mesmo Deus, mesmo Jesus, muitas coisas parecidas, Constantinopla foi invadida por eles. Nessa época, um grande império estava surgindo, o Império Otomano, que vamos explicar um pouquinho mais pra frente. Agora, o que você precisa saber é que o Império Otomano tinha conquistado a região de Jerusalém, uma cidade sagrada para muitas religiões no mundo, inclusive a católica. E para recuperar a Terra Santa, o Papa mandou uma cruzada para recuperar a cidade. E no meio do caminho quem está? Constantinopla. O Papa pensou, vamos lá, galerinha. Lembra que os ortodoxos excomungaram a gente, rejeitaram a nossa religião, estão ali enriquecendo enquanto nós estamos aqui também na miséria? E se a gente fosse lá dar o troco neles? Em 1182, muito tempo atrás, teve aqui em Constantinopla um massacre contra os católicos que estavam aqui na região. E isso, obviamente, não sentou muito bem com o Papa e com todos os católicos ali da região da Europa. Então eles aproveitaram e falaram, e se a gente fosse se vingar deles? E no caminho para Jerusalém eles desviaram a rota, fizeram um pit stop aqui em Constantinopla e por 3 eternos dias, é o que diz a história, 3 eternos dias eles saquearam, queimaram, roubaram produtos, roubaram tudo que vocês podem imaginar, ouro, dinheiro, né, as moedas que a galera tinha, tudo, e destruíram o que tinha no caminho. E uma cidade, que era o Império Bizantino aqui, que tinha 500 mil habitantes, ou seja, era uma cidade imensa, próspera, cheia de comerciantes, nobreza, população. E quantas pessoas sobraram aqui? 50 mil pessoas. Gente, vocês têm ideia de que de 500 mil ali, 450, 400 mil, 500 mil, é uma estimativa que a história tem, né? A gente não sabe exatamente quanto. Mas imagina diminuir uma cidade de 450 mil para 50 mil. Muitas pessoas que ficaram aqui, elas acabaram depois fugindo também, né? Porque, pô, essa cidade aqui tá muito insegura, as pessoas estão voltando aqui, estão saqueando a gente, vamos para outro lugar. Então, não só foram de baixas de morte, mas também de baixa de pessoas que se refugiaram em outros lugares. E o que aconteceu depois da Quarta Cruzada? Os católicos romanos voltaram aqui para Bizâncio, né? Porque já era Constantinopla, e falou assim, então agora nós queremos nossa terrinha. Aí nessa terra sagrada, nessa terra abençoada que conecta continentes, nós queremos o nosso beicinho.
E os genoveses, italianos, né, construíram a Torre de Gálata, que está aqui atrás de mim. E eles tinham também o direito de cobrar imposto das embarcações que passavam, de comercializar sem pagar imposto para o Império Bizantino. E isso enfraqueceu muito o Império Bizantino financeiramente, comercialmente e, claro, politicamente também, né? Os genoveses ficaram com a terra que hoje é conhecida como Beyoğlu, no lado europeu da atual Istambul, onde você pode ver a Torre de Gálata até hoje. E a gente acabou de chegar aqui em uma das maiores obras de engenharia militar da história da humanidade. Essa aqui é a muralha que protegia Constantinopla e o único motivo dela ter conseguido segurar tantas invasões por tanto tempo. Mas ela não é uma muralha qualquer, ela é uma muralha que foi feita... É muralha sobre muralha sobre muralha. Ela foi feita no formato sanduíche, que é o formato onde a muralha ela vai criando dificuldades para quem tenta invadir. A gente vai mostrar isso para vocês na prática. Essa parte aqui, ó, era o fosso. O primeiro fosso, né? Então imagina que quem já tentava invadir ali já tinha que vencer um fosso. Às vezes eles deixavam com água, outras vezes não. A maioria das vezes que eu vi de relato era mais vazio mesmo. Era com água, não? Não. Vazio? Ah, Vazio. já era com água. Quando a gente vem passando aqui, a gente vai ver a segunda camada desse sanduíche. Imagina que uma vez que você transpõe aqui, você chegar na primeira muralha interna, que já era uma muralha alta. Então dali de cima, que tem torres, o pessoal já ficava com arqueiro, jogando óleo para quem descia por baixo. E aqui não era um espaço tão curto não, viu, gente? Para sair daqui correndo até aqui, os arqueiros que estão lá em cima podem atacar quem está aqui embaixo, com arco e flecha principalmente. Então não era fácil não, e é alto. E nós só estamos na primeira muralha, não, quer dizer, na segunda. É, vamos para que a gente tenha mais uma muralha por dentro. Cuidado, você pode ser atropelado. Esse aqui era um dos portões da muralha, né? O portão da cidade, existiam vários espalhados. E aqui ficava a mais alta de todas. Olha a altura dessa muralha. Tentar mostrar o Richard junto com a muralha, nem dá direito. Meu Deus do céu. Olha isso. Então, para chegar dentro da cidade, a pessoa tinha que vencer todas essas camadas, né? É uma muralha... Não era tão simples invadir aqui. Por isso que a cidade de Constantinopla ela ficou intocável por outros impérios por 1000 anos. Porque não, era muito difícil. Até chegar um império que mudaria a história da humanidade. Que é o Império Otomano, uma das raízes aqui da Turquia. A muralha de Constantinopla, quando foi construída, tinha 22 quilômetros. Mas hoje, 2026, a gente ainda tem 5 quilômetros que a gente pode conhecer da muralha. E não só conhecer, como também dar uma xeretada. É, porque algumas partes delas ficaram de pé até os dias de hoje. Ela deve ter tipo 1500 anos. É, agora é. Porque ela 1000 anos durante o Império Bizantino e depois o Império Otomano mais uns 400, 500 anos. 1500 anos. 1500 anos de engenharia. Olha que doideira. Nossa Senhora. Aqui do lado da muralha tem uma maquete aqui que representa melhor, para vocês terem uma noção. Então aqui a gente tem a cidade e aqui a muralha sanduíche, ó. Fosso gigante, parede primeira, outro fosso, outra parede. As torres de vigilância são aos montes, que é uma como essa que a gente entrou, e a última muralha. Ao lado de Constantinopla tinha vários impérios crescendo, mas o império que mais influenciou toda essa região foi o Império Otomano. O Império Otomano ele surgiu através de uma migração da etnia dos turcos, que vieram lá da Ásia. Eles vieram mais ou menos da região da Mongólia, eles tinham hábitos nômades, e com a expansão do Império Mongol, eles foram se deslocando até se estabelecerem na região asiática, que hoje a gente chama
de Turquia, né? Eles chamam essa parte de Anatólia. Então, esse império começou a se desenvolver aqui na região da Anatólia, e quando o Império Bizantino foi fragmentando, esse império foi se expandindo. Primeiro ele expandiu toda essa parte aqui da Ásia, né, onde a gente está hoje, na região da Turquia. Só que Constantinopla era muito difícil de invadir. Eles tentaram algumas vezes, mas falharam muito por conta da muralha. E ao invés de ficar batendo em ponta de faca, eles também deram a volta e começaram a dominar outras regiões dos Balcãs, do outro lado já na Europa. Então o Império Otomano ele foi meio que abraçando toda essa região e Constantinopla foi ficando nesse miolo. A gente precisa lembrar que Constantinopla já estava tomando ferro de tudo que é lado, a cidade já estava tentando ser invadida de todos os lados e agora estava cercada pelo Império Otomano. E o que aconteceu? Com o passar dos anos, foram criando muitas lendas sobre Constantinopla, porque os turcos estavam sempre olhando ali, sempre vendo todo o potencial marítimo, comercial daquela cidade, mas eles nunca conseguiram entrar de fato e conquistar a cidade. Então, com o passar dos anos, os turcos foram olhando Constantinopla como um grande troféu. Imagina, os turcos já tinham as habilidades comerciantes desde a Rota da Seda. E eles viam ali o potencial máximo para poder expandir o seu império. Faltava só essa cereja do bolo, que era muito difícil de conquistar. E não somente o interesse comercial que eles tinham aqui em Constantinopla, mas também o prestígio religioso. Por que eu digo isso? Porque tem uma passagem no Alcorão em que Mohammed, que seria o Maomé, que é o profeta dos muçulmanos, ele disse: Constantinopla um dia será conquistada. E que grandioso será o líder que levará os muçulmanos, né, para Constantinopla. E que grandioso será esse exército. Ou seja, todos os sultãos, né? Todos os comandantes queriam conquistar Constantinopla porque eles seriam os grandiosos na história. Assim como o exército também via isso como honroso. Você fazer parte da luta pela conquista de Constantinopla é algo a ser valorizado, é algo a se sentir orgulhoso de fazer parte. E é por isso que eles também conseguiram juntar muita gente para invadir essa cidade aqui. E quem seria o doido a conseguir entrar aqui? Antes dessa pessoinha que nós já vamos falar, foram 23 exércitos, 23 de diferentes impérios que tentaram entrar aqui em Constantinopla. Mas somente um deles conseguiu fincar aqui e eu ia falar que está aqui até hoje, né? Mas de certa forma está aqui até hoje. Que foi Mehmed II, que era um sultão na época, tinha apenas, gente, quando ele chegou no poder ele tinha 19 anos. 2 anos depois, 21 anos, ele fez Constantinopla será minha. E aí, com aquele ego, será que posso falar ego? Aquele poder na cabeça, ele juntou todo mundo e foi. Tanto que os pachás, que são como se fossem os conselheiros do sultão, foram contra, falaram vamos nos preparar melhor, vamos aqui ajeitar um pouquinho as coisas, vamos pegar mais pessoas no exército para se organizar para conseguir ali. E ele falou não, nós vamos invadir Constantinopla porque eu serei o sultão que conquistará Constantinopla. Ele falou, eu sou predestinado. Eu queria tanto ter essa confiança. Eu sou predestinado, eu queria muito ter essa confiança. O sultão e a cafubira. O sultão e a cafubira. E o que acontece? Em 1452, ele começou a construir uma fortaleza, porque lembra que o Richard falou que eles já tinham tomado a parte sul aqui de Constantinopla e a parte norte aqui da parte europeia. Então eles já estavam aqui nessa região em alguns lados. E aí, um pouquinho mais para cima no Bósforo, onde já tinha ocupação otomana, eles construíram uma fortaleza que começou a ser chamada carinhosamente de cortador de garganta. Garganta, o Bósforo, e eles cortavam tudo que subia ou descia para o Mar Negro, ali em cima, os otomanos. Então isso já foi, digamos assim, uma carta para o Império Bizantino de que estamos nos preparando para te pegar. E o Império Bizantino ficou assustado, porque lembra que eles já estavam pobretões, na sarjeta, com poucas pessoas, tinham brigado ali com os romanos católicos, então eles estavam assim, descreditados e enfraquecidos. E detalhe, sem dinheiro para pagar mercenários, que é o exército interesseiro, digamos assim, que é o exército que só vai lutar para quem dá mais dinheiro. Ele não tem nenhuma relação com a causa daquela guerra. Até porque o estreito onde eles colocaram o forte, né, eles não deixaram ninguém passar, é onde o Império Bizantino recebia água,
O Império recebia mantimentos, armamentos, apoio militar, né? Então ele meio que encerrou, dali não passa ninguém. Então ele secou a fonte. Secou a fonte do Império Bizantino. Então agora dá para atacar. Só que o sultão tinha um grande desafio pela frente, a famosa muralha de Constantinopla, impenetrável. E aí ele pensou, cara, a gente tem uma estratégia de guerra que já são os nossos canhões. O Império Otomano, que já estava ali meio que na Rota da Seda, já aprendia a mexer com pólvora, canhões de guerra. Só que ele falou, a gente já tentou isso, não funcionou. Só que aí entrou em jogo um outro fator. Muita gente acredita que essa batalha que teve aqui, ela é até feita de forma simplificada em alguns livros, que é uma batalha contra muçulmanos e cristãos. Só que era uma coisa muito mais complexa, porque tinha gente muçulmano, cristão, judeu, tudo, ambos os lados, não é uma coisa religiosa, e sim uma batalha de impérios. Ele ouviu falar que tinha um cara que tinha uma arma secreta, um canhão que poderia derrubar a muralha de Constantinopla. Não era qualquer canhão. A gente vai mostrar agora para vocês o tamanho desse bicho. Foi aí que entrou em cena o Basílica, o maior canhão da época, né? Um canhão que ninguém tinha pensado em fazer de tão grande, tão potente. Ele foi feito, na verdade, foi por um engenheiro de guerra que era da Hungria. Ele até tentou vender esse canhão, vender a ideia desse canhão para os bizantinos, mas os bizantinos não quiseram pagar. You're a Hungarian? Yes, And a Christian? yes, there's a price for my knowledge. Sabendo que o sultão já estava tentando invadir Constantinopla, ele foi lá e ofereceu esse projeto de engenharia. O sultão gostou da ideia, pagou ele para fazer e foram derretidos sinos de várias igrejas dos Balcãs para fazer o maior canhão da humanidade naquela época. O nome dele era Basílica. Esse foi o nome dado pelo engenheiro que projetou. Mas os otomanos gostavam de chamar ele de o urso, pelo barulho que ele fazia. Aí tem várias lendas, né? Quando fala que quando ele atirava, os pássaros morriam, né? O chão tremia. Depois de construir a fortaleza, já estava tudo pronto para finalmente invadir Constantinopla e vingar todos os exércitos otomanos que falharam aqui. Então, a primeira estratégia que ele fez foi trazer mais de 70 mil soldados otomanos. Esses 70 mil soldados vieram com o canhão, o Basílica, e também com mais de 80 canhões que eram feitos para derrubar as muralhas de Constantinopla. Menor tamanho, né? Tinha o Basílica, o ursão, né? Que era o imenso, e os outros menores. E também, gente, imagina 70 mil, assim, é uma estimativa, né? Entre 70 e 80 mil, não tem um número muito cravado. Mas imagina você estar aqui em cima dessas muralhas e de repente ver um mar de gente, todos armados, assim, na sua frente, gritando. E o exército otomano, eles também eram muito conhecidos por levarem músicos, né? Pra botar medo. Pra botar medo, então aqueles tamborzão assim, tom, tom. Se não bastasse tom. os canhões gigantes. Se não bastasse os canhões gigantes, ainda tinha a tropa da música, né? Isso é muito doideira. E já do lado bizantino, eles estavam esperando com mais ou menos 7 mil soldados. Lembra que Constantinopla já estava tomando sacode de tudo quanto é lado, né? Perdeu muitas pessoas na cruzada, muitas pessoas fugiram. Então tiveram uma baixa aí muito grande no exército deles. Mas eles tinham uma arma secreta também, que era vamos dizer assim, ele já foi conhecido como pirata, né? Mas ele era um pirata, um pirata militar. É. Veneziano não, ele era genovês. Genovês. O nome dele, Giustiniani. Que ele era especialista em defender cidades amuralhadas. Exato. E lembrando que os genoveses que construíram Gálata lá do outro lado. Então, obviamente, eles também tinham interesse em manter essa região na mão dos bizantinos, porque eles já tinham ali os conchavos com eles, né? Eles não queriam que os otomanos tomassem essa região. E os otomanos foram muito inteligentes em escolher quando começar o cerco de Constantinopla, porque eles escolheram o dia 6 de abril de 1453. Aí você fala, Lana, irrelevante? Muito irrelevante essa data. Só que era a Páscoa. E quem comemora a Páscoa? Os ortodoxos e os católicos, os cristãos e... Geralmente quando tá todo mundo na igreja, né? Todo mundo ali todo mundo distraído? Não, distraído, baixa guarda, Baixa né? guarda, festejando, celebrando e tal. Que aí é o melhor momento para você o quê? Começar o ataque. E foi isso que os otomanos fizeram. Apesar do número dos otomanos serem muito maior, isso não foi uma batalha fácil. Ela durou mais de 53 dias. E fala que nos primeiros dias, quando começou, foram mais de 20 dias
onde a muralha foi metralhada não dá, bombardeada com os canhões o tempo inteiro. E sempre que a muralha caía, do outro lado estava lá o Justiniano ensinando as pessoas a reconstruir, pegar os escombros, né, para que pudesse durar mais tempo. Porque também isso foi até uma estratégia boa que o Justiniano fez, porque quando você recoloca as pedras nesse lugar, quando vem outro choque, outra bola de canhão, que fala, né? Bala de canhão. Um abalo, né, do canhão. Eu falei bola de canhão, que era uma bolona, né? Uma bola. Mas quando bate outra bala de canhão na muralha, o impacto é absorvido por essas pedras que já estão mais soltas. Então não tem a mesma força, digamos assim. Claro que ainda tem a mesma força, porque o ursão ali era gigante. Mas conseguiram ali ir remediando enquanto eles continuavam sendo bombardeados. O Império Bizantino estava esperando uma ajuda externa. Então eles falaram, a gente tem que resistir o máximo de tempo possível, porque o Papa pode enviar um barco ou reforços através do Mar de Mármara. E eles ficavam nessa esperança. Só que lembra que o Império Bizantino já não estava... benquisto. Politicamente ele já não estava tão assim, né? Já não estava recebendo tanto apoio assim, porque já estava sendo atacado há muitos anos e também já não tinha uma relação tão boa com o Papa. Né? Já não tinha uma relação tão amigável ali naqueles lados, então eles ficaram sempre na esperança, mandando mensageiros e mandando os genoveses também pedindo ajuda, pedindo socorro, tanto de suprimentos quanto também de mais pessoas e armamentos militares, né? Porque a gente tem que lembrar que Constantinopla era uma cidade amuralhada que ela não tinha como se abastecer sozinha. Então ela precisava sempre ter mantimentos, alimentos realmente vindo de outros lados. Mas como ela estava cercada, já era. Como ela estava cercada não só pelo cortador de garganta, né, o castelo de Romélia ali no Bósforo, quanto também os otomanos já tinham tomado ali o Corno de Ouro. Então o único jeito era chegar pelo Mar de Mármara. Nem toda a batalha foi travada através das muralhas. Você imagina que também tinha a questão marítima, né? Os otomanos também pensaram em uma estratégia muito genial para poder afetar e dividir as forças ao redor da muralha. Para proteger esse acesso da muralha todinho e o que vinha dessa parte do continente, aqui existia uma grande corrente. Uma corrente dessas gigantesca, que se viesse um navio amigo para cá, para entrar por essa região, eles só podiam abaixar a corrente. Agora, se fosse um navio inimigo, eles levantavam a corrente. Então era praticamente impossível entrar por aqui. E aí que veio a sacada dos otomanos, né? A ideia que foi genial, que foi totalmente fora da curva naquela época. Eles se estabeleceram por aqui e através de um sistema de roldana, muito óleo e muito esforço físico, eles passaram mais de 70 navios por trás dessa região. Tudo isso em uma noite só, em um dia só. Então você imagina o esforço físico que foi passar todos esses navios por aqui. E quando eles chegaram aqui, essas muralhas já não estavam tão protegidas quanto essa. Então quem estava lutando aqui teve que se deslocar para cá. E assim abriu brechas em outras partes da muralha. Em um momento, realmente, Roma, o Papa ali, mandaram 4 barcos aqui para Constantinopla. O que assim, gente... 4 barcos poderia ser mais, né? Porque era Constantinopla, era um lugar muito importante. E eles só falaram, 4 barcos deve ser o suficiente. Quando chegaram aqui, 3 desses barcos eram de pessoas, de militares dispostos de militares e armamentos para lutar. E um era de mantimentos. E nisso teve uma grande batalha em alto mar. Ali, que os otomanos estavam em barcos bem menores do que os barcos que chegaram e começaram a atacar fogo. Começaram a incendiar. Imagina que os barcos daquela época que vinham eram aqueles galeões, aqueles barcos gigantes assim. E os barcos otomanos, que já não tinha tanta, vamos dizer assim, experiência no mar, eles eram mais de terra. Eram uns barquinhos menores, então eles tinham que escalar assim. No mar eles estavam na desvantagem. Eles não eram tão especialistas de guerra em mar, né? Mas mesmo assim eles conseguiram fazer uma bela de uma baixa ali nas pessoas que vieram por esse barcão que o Richard falou. E atrasar um pouquinho o lado do Império Bizantino. Maomé traz... Mehmed é muito mais legal de falar que Maomé. É legal. Mehmed. Pra quem assistiu a série Otomanos na Netflix, você acaba pegando o hábito de falar Mehmed e não Maomé. E não Maomé, é verdade. Mehmed. Dá muito mais potência assim na palavra, né?
além das muralhas, além do mar, existiam também conchavos com pessoas que eram espiões, tanto do lado do bizantino quanto do lado otomano. Lembra da cisterna da Basílica? Aquele era um dos lugares secretos onde os espiões saíam e passavam informações para o Império Otomano e vice-versa. Então existiam vários lugares, vários furos assim, onde pessoas saíam e entravam do cerco para fazer política durante toda essa batalha. E todo grande império tem uma arma secreta. No caso do Império Otomano, era justamente esses aqui, ó, os janízaros. Os janízaros começam com uma história meio louca. Naquela época, o Império Otomano tinha um hábito que era de quando eles estavam se expandindo, principalmente para os Balcãs, eles pegavam crianças cristãos e levavam para o Império Otomano para serem treinadas desde pequeno a adotarem o Islã e aprenderem a lutar como se fosse o exército real, o exército que guardava o sultão, a tropa de elite. Se a gente for comparar com outros exércitos já famosos aí, a gente tem, por exemplo, os templários, que protegeram o Papa durante muito tempo. A gente tem os varegues, que eram vikings, que protegiam o Império Bizantino. E se for até nos dias de hoje, aí vamos pensar os agulhas negras do exército brasileiro ou a tropa de elite do Rio de Janeiro, vamos dizer assim. Então, sempre que uma batalha entrava no seu auge, quem estava ali para comandar e se organizar eram os janízaros. E uma coisa muito diferente também é que naquela época, os janízaros eram considerados o exército mais bem preparado para lutar com estratégias de guerra de verdade. Enquanto outros exércitos do mundo ali trabalhavam muito com mercenários, né, eram mais desorganizados, os janízaros tinham uma ordem, né, uma centralização de organização de ataque. E isso foi fundamental para a expansão do Império Otomano durante muitos anos. Os janízaros também tinham um papel fundamental na expansão do Império, porque eles poderiam voltar para suas casas nos Balcãs com outro patamar, vamos dizer assim. Então eles podiam ocupar vários cargos, podiam ocupar cargos políticos, né? E trabalhar também na política, não só nas batalhas. Depois de mais de 50 dias de cerco, os dois exércitos, tanto do Império Bizantino quanto do Império Otomano, estavam desgastados. Quem estava no Império Otomano já não sabia, já não tinha tanta confiança, porque não sabia ao certo se algum dia essa batalha acabar. E quem estava do lado do bizantino já estava também cansado de esperar por uma ajuda que talvez nunca ia vir. E é nessa hora que começa a entrar a mística da queda de Constantinopla. E agora vem a parte de lendas que eu tanto gosto. Uma delas era do Império Bizantino, em que eles diziam que a cidade de Constantinopla ela foi fundada por uma pessoa chamada Constantino, que era filho de Helena, e que desse mesmo jeito ela iria cair, ou seja, ela iria cair na mão de um Constantino que também era filho de uma Helena. Quem que preenchia esse requisito? Constantino XI, que ele era Constantino, filho de Helena. E eles falaram, na época, escritos, que ele estava incrédulo de que seria ele o Constantino da história que iria acabar com Constantinopla. E essa profecia bizantina foi uma coisa que arrastou as pessoas, a moral das pessoas dentro do cerco, porque falavam, tá escrito, já estava falando que isso iria acontecer. Então era uma coisa que tirava as forças das pessoas, sabe? E agora vem a parte das profecias dos otomanos. Para os otomanos, todas as pessoas, na verdade, naquela época, eles tinham uma parte de astronomia e astrologia muito forte. Então tudo que eles faziam, eles consultavam os astros e consultavam os astrólogos para saber como é que estava o céu, se estava favorável ou não. E tem uma coisa que aconteceu que foi um propulsor, digamos assim, para os otomanos ganharem força lá na reta final de Constantinopla. Depois de 52 dias de batalha, 52 larguíssimos dias de batalha, a lua cheia nasceu no horizonte. Mas não qualquer lua cheia, uma lua cheia que se chamava na época de lua de sangue. Imagina uma lua assim, ó, grandona, vermelha. Quem era a cor da vermelha? Os otomanos. E nisso, as pessoas que estavam em Constantinopla ficaram enlouquecidas. Como assim? Eles são tão poderosos que eles conseguiram fazer isso com a lua? Imagina o poder deles! E não só isso. Para os otomanos, um eclipse lunar é algo muito positivo para eles e negativo para os outros impérios, negativo para os inimigos deles. Do outro lado, para os bizantinos, eclipse só quer dizer desastre, para todo mundo. Então, no que eles viram aquela lua assim, nascendo no céu vermelha,
Os bizantinos perderam assim a vontade, eles já estavam loucos. Mas piora, logo depois desse acontecimento, na manhã seguinte, todo mundo acordou e olhou para Hagia Sofia, ali em Constantinopla, e viram uma fumaça saindo do telhado dela. Uma fumaça que diziam ser bem espessa, assim, como se tivesse alguma coisa saindo só daquele lado. Não era fumaça, não era um fogo, um incêndio, era só uma névoa assim saindo. E aí diziam que o quê? Que a Virgem Maria tinha abandonado a cidade. E as pessoas perderam a fé. As pessoas meio que se entregaram, as pessoas deixaram de acreditar. E esses dois fatores, assim, dizem que foi importante para os otomanos de ganharem psicologicamente dos bizantinos ali do outro lado da muralha. E também foi importante para dar mais moral ainda para o exército otomano. Tanto que realmente o Mehmed II, ele cogitou desistir. Ele cogitou falar, gente, vamos cancelar isso daqui, vamos só pedir ali uma indenizaçãozinha ali para o bizantino, para falar, ó, vamos desistir dessa vez, pague tanto que a gente vai embora. Mas quando eles viram aquela lua de sangue, quando eles viram a fumaça sair da Hagia Sofia, eles ganharam uma força absurda. E dizem que Mehmed deu um discurso para a tropa dele que foi tão energizante que ele falava também, Allah está com a gente. O que é muito curioso, né? Porque os dois lados acreditavam que Deus estava com eles, né? E aí ele deu aquele discurso inflamado de Allah está do nosso lado, Allah está com a gente, olha só essa lua, olha só essa fumaça que saiu da Hagia Sofia. Allah abandonou os infiéis. Allah abandonou os infiéis. E depois, com o exército todo ali, gente, imagina, aquela adrenalina, assim, falar, é hoje que a gente vai tomar Constantinopla. Allahu Akbar! Depois de 53 dias, Maomé finalmente entrou em Constantinopla e conquistou a cidade. O imperador bizantino desapareceu no meio da batalha. Fala que ele foi pro pau também ali. Falam que ele não abandonou a cidade. Essa lenda é que ele não fugiu, né? Porque Exato. teve outras pessoas que fugiram, tentaram se aliar com os genoveses, né? E só meteram o pé e deixaram a cidade. Mas o imperador bizantino morreu em batalha, desapareceu em batalha. E o sonho do Império Otomano finalmente foi realizado. Tanto que, logo depois que o Império Otomano conquistou Constantinopla, ele mudou a sua capital, e a capital do Império agora era Constantinopla. Uma parte interessante dessa história é que, dependendo do lado que você estuda, você vai ver dois termos. Do lado otomano, do lado da Turquia, dos turcos, você vai ver a conquista de Constantinopla. Já do lado ocidental, já na versão ali dos gregos, dos romanos, dos latinos, você vai ver a queda de Constantinopla. Então é legal porque você vai aprendendo um pouquinho, vai pescando um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, e você vai vendo como os dois gostam de contar essa história. Uma vez que Constantinopla agora era a capital do Império Otomano, aqui começaram diversas reformas. A primeira delas foi a Hagia Sofia, que era a principal catedral do mundo, o maior prédio religioso do mundo naquela época. Aproveitando toda a estrutura, os otomanos cobriram as pinturas ortodoxas e remodelaram para ser uma grande mesquita. O que antes representava o grande Império Bizantino ortodoxo, agora seria muçulmano, marcando uma nova era da humanidade. A queda ou a conquista de Constantinopla, dependendo de onde você for estudar, é um marco divisório na história da humanidade. É o fim da era medieval, início da era moderna. Então é um marco divisório muito importante. E a queda de Constantinopla também foi o início de grandes mudanças no mundo que resvalaram até no Brasil. E como assim resbalou até mesmo no Brasil? Gente, essa história é meio doida, mas me acompanha aqui, tá? Quando os otomanos chegaram e se estabilizaram aqui em Constantinopla, eles mudaram o preço de tudo, principalmente para os produtos que iam para a Europa. Colocaram muito caro. Então, os europeus eles tiveram que pensar em outras estratégias para pegar alimentos e produtos, especiarias que vinham lá da Ásia. E aí, o que eles fizeram? Grandes navegações. Ou seja, portugueses, espanhóis, né, principalmente, que já estavam lá naquela ponta, começaram a fazer as grandes navegações para pegar os produtos e dar a volta, para não ter que passar ali no Império Otomano. E o que aconteceu depois? O Brasil!
a América Latina, toda a América, na verdade, não é mesmo? E é muito doido pensar que, assim, obviamente, em algum momento da história, iriam encontrar o continente ali. Mas que os otomanos, talvez por terem conquistado Constantinopla, ou a queda de Constantinopla, propulsionou, como é que fala? Impulsionou. Catalisou, né? Catalisou com que fosse naquele momento e não depois, entende? Então é muito doido pensar nessa conexão. E não somente nessa conexão, como quando os otomanos começaram ali a fazer o cerco, construíram o castelo de Rumeli, muitos estudiosos e pensadores que estavam ali em Constantinopla, gregos principalmente, eles fugiram lá pelo Mar de Mármara e foram para a Itália. E eles não só foram para a Itália, mas eles levaram muitos estudos, livros, pinturas, artigos, desenhos da idade ali do Império Romano. Todo o grande Império Romano, tanto na parte da Grécia, né, que é o lado oriental, quanto da parte também italiana, que eles tinham guardado aquele tesouro. E eles levaram de volta para a Itália. E no que eles chegaram lá, qual foi o movimento que surgiu com eles? O renascentismo. E o renascentismo, eles retomaram, digamos assim, os deuses gregos, os deuses romanos, recontaram a história, mudaram a forma de pintar, começaram a trazer ali mais luz, sombra, profundidade. E também, depois disso, tem até uma coisa que eu achei muito curiosa, que era, eles se sentiram extremamente abandonados por Deus. Extremamente abandonados. Como é que Deus foi capaz de fazer isso com a gente? Por que nós fomos abandonados? E nisso eles começaram a trazer um pouco mais de ciência e não só se basear na religião. Então muitas pesquisas científicas, observação da natureza e experimentos mesmo começaram a ser feitos a partir disso, porque eles estavam desesperançosos da fé mesmo. E nisso surgiu a Idade Moderna, em que as pessoas tiraram um pouquinho Deus do centro e colocaram o homem no centro. Mas muito mais na racionalidade agora. Isso. Exato, essa é a palavra perfeita. Eles começaram a trazer mais racionalidade do que a espiritualidade para a vida deles. E foi um marco na história da humanidade. E tudo isso começou através Foi propulsionado. Aí é que tá, gente. Não quer dizer que isso não iria acontecer algum dia. Não quer dizer que isso não iria acontecer mais para frente. Só quer dizer que o jeito que aconteceu e a intensidade que aconteceu muito se deve ao fato da queda ou conquista de Constantinopla. Sem isso, quanto tempo iria demorar? E como seria feito a conquista não? Como seriam feitas essas descobertas e as pesquisas científicas? Quanto tempo iria demorar se não fosse isso? Não sabemos, só sabemos como foi e que com certeza impulsionou a história da humanidade do jeito que a conhecemos hoje. Agora imaginem, eles chegam aqui em Constantinopla, que naquela época continuaram chamando de Constantine, que era como os otomanos chamavam Constantinopla, e eles conseguiram uma bela de uma grana aqui na região para poder investir em mais armamento, mais militares e numa expansão imensa do Império Otomano. Começaram a subir ali para a Europa, nos Balcãs, desceram ali para o Oriente Médio, norte da África, um beicinho ali da Ásia. Foi imenso, gigantesco. Aqui, se você analisar até os dias de hoje, a gente tem o Gran Bazar, por exemplo, que foi um marco na época dessa expansão, porque ele organizava todos os mercadores que vinham da Rota da Seda, e tudo isso foi criado e expandido no Império Otomano. Até essa fama dos turcos, acho que veio um pouco dessa época, né? De negociadores? De pechinchar? De estar ali, orquestrando. Imagina que você é como se fosse o porteiro, o dono da guarita da Europa e da Ásia. Ao mesmo tempo, você controla quem entra e quem sai. É uma bela analogia essa. Não é? É uma bela analogia essa. Então, isso desenvolveu muito a Turquia, como que é a Turquia que a gente vem hoje, que é esse passado otomano, do Império Otomano, né? O Império Otomano ficou aí quase 200 anos sendo uma das maiores potências globais da época, disputando aí a rivalidade com Portugal nas grandes navegações, com a Espanha, mesmo quando estava ali nas Américas também. E teve uma grande importância geopolítica nessa região. Então, por muito tempo, a principal igreja, a principal mesquita muçulmana foi a Hagia Sofia. Depois de 150 anos, outro sultão, o Ahmed I, ele decidiu construir uma outra mesquita gigantesca, e não em qualquer lugar, mas de frente para a Hagia Sofia.
E as duas estão, até hoje, se encarando, uma de frente para a outra, com um grande jardim separando elas. Digamos assim que quando eles construíram a Mesquita Azul, que como ela é chamada, eles não estavam com a moral muito boa, tinham perdido ali algumas guerras. Então, para melhorar a moral e o orgulho da nação otomana, eles decidiram construir essa enorme mesquita com 6 minaretes. Minaretes são essas torres aqui que você consegue ver nas laterais. Só que tinha um problema. O único lugar no mundo que tinham 6 minaretes era Meca, que é a Meca dos otomanos, né? A Meca dos muçulmanos. E aí eles não ficaram muito felizes. Falaram, pô, otomanos, e aí? Vocês construíram uma mesquita com 6 minaretes, sendo que a única que tem 6 minaretes é Meca. Não pode ter uma aí, em Istambul. E aí o que eles fizeram? Sinto muito, peço desculpas aí pelo que eu fiz, então eu vou construir outro minarete aí em Meca para vocês. E foi o que os otomanos tiveram que fazer. Foram até Meca e construíram outro minarete. E assim ficou que a Mesquita Azul tem 6 minaretes e Meca ficou com 7. E como todo grande império, que também não era só grande de poder militar e poder político, mas também de território, uma hora ele começa a perder o seu prestígio, não é mesmo? E não foi diferente com os otomanos, né? Tem até aquele ditado, todo grande império um dia cai. Todo império que começa a estender por uma vastidão, ele tem dificuldade de ser administrado, dificuldade de manter cultura, religião, né? E mesmo os otomanos, teoricamente, eles falam, aqui a gente vê muito que eles gostam de narrar que quem vivia no Império Otomano, mesmo sendo de outras religiões, era muito Bem-vindo. Bem-vindo, né? A Lei de Millet, se eu não me engano o nome, em que eles garantiam o direito de outras religiões existirem, professarem suas religiões aqui na cidade de Istambul. Então ela foi conhecida como uma das primeiras cidades a fazer isso, a permitir isso. Agregadoras, vamos dizer assim. Agregadoras, exatamente. Mas isso aí é confuso, porque dependendo de onde você lê, também você vê outras histórias. Porque, por exemplo, se você fosse católico vivendo aqui em Constantinopla, naquela época do Império Otomano, você teria menos acesso, porque algumas coisas, por exemplo, você quer abrir um comércio aqui? Não, esse comércio aqui, só quem pode abrir são muçulmanos. E aí, eventualmente, muita gente acabou se convertendo pela praticidade que tinha, porque você chega tem mais acesso. Chega um momento que, tipo assim, não, é mais fácil eu me converter aqui para poder abrir meu negócio, tocar minha vida como um todo. E essa era uma maneira que eles expandiam o Islã. Não era a força, mas era pela conveniência feita. Conveniência econômica. Através da socialização ali, né? Exato, exatamente. A gente viu muito dessa história também na época que o Império Otomano estava nos Balcãs ali, né? Na Turquia, na Bósnia. Albânia, né? Kosovo, né? Essas regiões hoje conhecidas como esses países, né? Mas antigamente tinham outros nomes. Só que como a gente estava falando, todo grande império vai ter seus declínios. E como era muito gigantesco o território dos otomanos, eles começaram a perder guerra para os Habsburgos, principalmente nos Balcãs, e ter muitas baixas militares e econômicas por conta disso. E aí começou o declínio do Império Otomano. E agora a gente já vai para uma outra época. A gente já vai para a Primeira Guerra Mundial? Já vamos para a Primeira Guerra Mundial. Uma coisa também que eu achei bem curioso, que se eu não me engano foi um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, os espanhóis expulsaram em massa judeus do território deles. E quem foi que enviou embarcações gigantescas para pegar esses judeus da Espanha e trazer aqui para Constantinopla? Os otomanos. Trouxeram ali embarcações gigantescas de judeus para morar aqui na região que hoje a gente conhece como Turquia. Isso lá em 1900 e pouco. Então achei essa informação bem curiosa. E agora a gente chega à Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano, que já estava em frangalhos, ele era... Tem até um termo que eles usam, que é o velho cansado. Como é que é? O homem doente da Europa. O homem doente da Europa, velho cansado. Velho cansado. O velho cansado sou eu. É um velho doente. O velho cansado sou eu. Por conta da expansão e porque ele também tinha uma certa resistência para pegar algumas coisas do que eles entendiam como modernidade, né? Sim. Porque o Império Otomano ele já tinha o seu jeito de fazer as coisas, e aí ele via que o lado ocidente estava... Falavam que eles eram muito tradicionalistas, os otomanos. Então eles tinham muita resistência em mudar tradições, em mudar costumes, em mudar hábitos. E isso foi fazendo com que... eu acho muito feio falar que eles ficassem atrasados, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai estudar, a gente vê esse termo atrasado. Mas isso aí é mídia ocidental. É mídia ocidental, é muito difícil. Porque eles não estavam atrasados, eles só não queriam abraçar esse outro tipo de, sei lá, outras coisas que o Ocidente via como certo.
E aí muitas pessoas ali começaram a ter também esse embate. Os moradores aqui de Constantinopla às vezes queriam alguma mudança, principalmente de Constantinopla, porque o resto da Turquia, o resto do Império Otomano estava feliz com as tradições deles, né? Já na Primeira Guerra Mundial, os otomanos entraram no conflito em 1914 ao lado das potências centrais, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Apesar de algumas vitórias heróicas, o Império entrou em colapso devido à exaustão econômica e muitas revoltas internas. E um desses momentos mais icônicos foi a ocupação de Istambul, que aconteceu de 1918 até 1923. Pela primeira vez desde 1453, Istambul foi ocupada por potências estrangeiras: Grã-Bretanha, França e Itália. O porto de Istambul ficou repleto de navios de guerras aliados, e o sultão tornou-se figura decorativa sob controle estrangeiro. E durante a ocupação aqui de Constantinopla, surgiu um movimento de resistência na Anatólia, no lado asiático, aqui da Turquia, que queria o quê? A independência da Turquia. E um líder, que foi o encabeçado desse movimento, ele é visto até os dias de hoje, em todos os lados, em fotos, painéis, em quadros e inclusive na nota de dinheiro. Claro! Ah, que a maior parte onde podia ficar os arqueiros aqui. É, Nas pinturas a gente viu também a galera jogando óleo. óleo quente. Então a pessoa jogava a escada aqui e quem tava aqui em cima só jogando óleo quente, fogo. Meu amigo, não passa ninguém. Passou, né, na real. Não passa quase ninguém. Por muito tempo não passou ninguém. Por 1000 anos não passou ninguém. Um ninho de pombo. Cuidado, Richard Oliveira. Pelo amor de Deus. É claro que tem um gato aqui em cima, né? Olá! Ai, como você é lindo! É a mãe daquele lá, certeza que eu tava fazendo carinho. É o guardião da muralha. E aí já nos dias de hoje, você imagina, tem um bairro residencial inteiro aqui, ó, de frente para a muralha. Você acorda todos os dias e você simplesmente está aqui olhando a muralha de Constantinopla. Não é doido isso? Acho que essa galera já nem tinha mais, né? É, eu acho que já é tipo, é ali mesmo. Ah, vou lá correr, ver os gatinhos. Será que vira ponto de encontro? Tipo, eu te encontro no portão 4 da muralha. Provavelmente. Ó, a gente tá num miolo aqui, ó. E a gente consegue entrar dentro de uma das partes, de uma das torres. Vou mostrar pra vocês como que era por dentro, só de uma dessas quase 100 torres que tinham ao redor da muralha. Você vê que não Mas era não, uma aqui é uma estrutura. exposição, amor. Não sobe. Olha a altura desse trem. Caraca. Gente, não dá pra ver no vídeo, mas é muito maior do que vocês imaginam. Tipo assim, é uma estrutura absurda. Nossa. Eu nunca fui na muralha da China, mas eu acho que pelas fotos não parece ter esse tamanho. Acho que a muralha é muito maior, né, em extensão. Eu não faço a menor ideia. Mas, tipo, de altura, gente, isso aqui é um absurdo. Eu acho que se você for parar pra pensar, não só na quantidade de fortalezas que tem uma depois da outra, mas também na largura que elas têm, na espessura delas, realmente, para você conseguir derrubá-las em 1450...
Com o fim da Primeira Guerra Mundial, 3 países estavam sitiando aqui Istambul: os italianos, os franceses e os britânicos. E eles resolveram dividir essa região de Constantinopla como se fosse o mapa da África. Que nem eles foram lá e dividiram o país entre eles fizeram o mesmo aqui. Então os italianos ficaram com a Anatólia, o lado asiático, né? Só a Anatólia de Istambul, tá, gente? Não toda a região continental lá da Anatólia. Mas com o lado asiático de Istambul, os franceses ficaram com Sultanahmet, que era aquela parte mais histórica ali, das muralhas de Constantinopla, e os britânicos ficaram aqui, com a Torre de Gálata, essa região que nós estamos gravando. E eles dividiram como se bem entendessem, e ficaram aqui sitiando. Mas tinha um militar que não estava nada feliz com essa ideia, que era o Atatürk, que está aqui atrás. Mas aqui no país eles têm uma lei de que não se pode falar mal dele, né? Nas redes sociais, na TV, onde quer que seja. Então, as pessoas não entendem português aqui na rua, e para eu não ficar falando o nome dele, eu vou falar Tutu, combinado? Tutu não estava nada feliz. Ele já era militar na época do sultão, né? Antes de ter a Primeira Guerra Mundial, antes de já acontecer tudo o que aconteceu. E ele tinha um prestígio muito bom entre os militares e também entre a população. E nisso ele começou a articular dentro, né, com os militares, começou a articular falando: gente, e se nós retomássemos a Turquia como a Turquia é, mas fizéssemos uma nova Turquia? Esquece o Império Otomano, vamos ser algo novo. E foi ali conversando com os militares foram apoiando, eles foram depois militarizando os camponeses, e isso foi muito importante para ele conseguir. Então, além de Anatólia, né, como a gente estava falando, é uma parte imensa e também ela é mais tradicionalista. Então, ela tem uma outra cabeça. Istambul é muito aberta para o mundo, recebe muitas coisas do mundo inteiro, então acaba tendo muitas referências. E Anatólia é um pouquinho mais também apegada, digamos assim, até mesmo ao Império Otomano. E eles não queriam ver o país deles, a história deles, na mão de franceses, italianos e britânicos. Não, isso não faz nenhum sentido. E o Tutu foi ali, conversando com eles, armamentando eles, chamando eles para o combate, falando: vamos retomar o país que é nosso. E ele foi ganhando cada vez mais territórios, até que ele tinha praticamente toda a Anatólia nas mãos dele, né, nas mãos da Turquia. E aí o Tutu tinha uma última missão, que era Istambul. Como que eu vou tirar a galera de Istambul dali? Até porque Istambul teve um papel importantíssimo nessa resistência da Turquia. Porque aqui, como tinham esses italianos, britânicos e franceses, eles tinham muito armamento. E a resistência que ficava aqui em Istambul roubava esses armamentos e mandava lá para a resistência que estava na Anatólia, que iria um dia chegar aqui em Istambul para tomá-la de volta. Então a resistência daqui de Istambul foi fundamental para essa história. Só que quando eles estavam chegando aqui para Istambul para tomar Istambul de novo, os franceses, italianos e britânicos falaram: mas rapaz, esse cara é bom, assim, esse cara tem um prestígio muito bom com os turcos e ele tem umas ideias bem ocidentais. Ele não quer que a Turquia volte a ser o Império Otomano, que a Turquia volte a ter sultão. Ele quer, na verdade, que a Turquia seja algo novo e que a Turquia mude o alfabeto do árabe para o latino. Assim, na verdade, ele está meio que do nosso lado. Então, será que não seria benéfico realmente a gente entregar praticamente Istambul de volta a eles e realmente fazer essa independência de uma nova Turquia? E foi assim que foi feito. Mas, gente, não foi sem confronto, não foi sem conflito. Teve ali muitos conflitos durante muitos anos até chegarem nesse acordo que foi a Guerra de Independência da Turquia, que é a Turquia como conhecemos hoje. E foi graças a essa pessoa que está aqui atrás de mim, o Tutu, que tudo isso aconteceu. E é por isso que até hoje nós vemos a cara dele em todos os lugares. Você entra numa cafeteria, você entra nas universidades, você entra no metrô, você entra num restaurante, você está andando na rua. E ele está ali, ó. Ele está em todos os lugares e, inclusive, como já mostramos, na nota de dinheiro é a cara dele que está em todos os lugares. Porque eles têm um respeito muito grande pelo que ele fez pelo país. Que ele devolveu a Turquia, né, aos turcos, que agora eles voltaram a se comandar e criou uma nova Turquia, criou uma nova identidade para o país e, mais que isso, unificou o país em prol de uma mesma causa, que era uma nova Turquia, uma nova era. Uma nova história. Agora, com o Tutu no poder, a Turquia já independente, eles começaram a fazer grandes transformações no sistema político, né? Então já aboliram essa parte do Estado teocrático, já virou um Estado laico. E eles também decidiram mudar a capital, que era Istambul, Constantinopla, para Ankara, no meio do país. Até porque se você parar para pensar em geopolítica e defesas, é muito mais fácil você proteger a capital de um país quando ela está lá no centro e não num porto, né?
A cidade já estava sendo atacada há mais de 1000 anos e pela sua posição geográfica era muito difícil de defender. Então fazia sentido colocar uma nova capital lá no centro do país. É o mesmo até que a gente tem lá no Brasil, né? Brasília foi feita depois e tem até a questão de logística também. É muito mais fácil você organizar um país com a capital lá no centro, se você analisar as distâncias. E falando em organizar um país, Atatürk agora teria um belo desafio pela frente: construir uma sociedade moderna nas cinzas de um império. E entre tantas reformas políticas e sociais, para tentar aproximar a nova Turquia do Ocidente, da Europa, a mais significativa foi a abolição do sultanato. Ou seja, o país já não seria mais governado por um sultão, e ele foi exilado. Depois de 600 anos de liderança do Império Otomano, agora a Turquia seria uma democracia e teria suas primeiras eleições. E claro, o primeiro presidente eleito foi o próprio Atatürk. E aqui vai uma curiosidade. Além de mudar o alfabeto para o latino, proibir a poligamia, formar um Estado laico, ele também trouxe o sobrenome para os turcos. Até então, as pessoas tinham oficialmente apenas o primeiro nome. E uma das reformas foi que as famílias tinham até 2 anos para decidir qual seria o sobrenome delas. E o Mustafa escolheu o seu, Atatürk, que significa pai dos turcos, e proibiu que esse sobrenome fosse usado por qualquer outra pessoa. Apenas ele seria o pai dos turcos. E quando foi que Constantinopla deixou de ter esse nome e passou a ser Istambul? Lembra que a gente falou que quando Mehmed chegou aqui, ele continuou chamando Constantinopla de Constantine, que é o nome árabe para Constantinopla. E assim ficou por muitos e muitos séculos. Mas também tinha um outro apelido que a cidade tinha, que era Estenpoli, que na verdade é uma palavra grega, né, uma frase grega, porque lembra que aqui nos primórdios da história dessa região, a língua predominante era o grego. E quando as pessoas iam vir aqui para Constantinopla, elas falavam, eu vou para a cidade. E Estenpoli, gente, eu estou pronunciando errado, tá? Mas Estenpoli significa para a cidade, em grego. Então as pessoas só falavam, eu vou para a cidade, Estenpoli, 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 Istambul. Mas também tem um outro significado ali, que falam que era Islambol, que Islambol significa abundância do Islã, que aqui é abundante em Islã. Muitas pessoas muçulmanas na região. Então tem aí essas duas origens que nós achamos para a palavra Istambul. Mas quando que ela oficialmente mudou o nome? Porque até, na verdade, a guerra de independência aqui da Turquia continuava se chamando Constantine, oficialmente, Constantinopla. Até que o Tutu, que a gente estava falando agora, o Tutu chegou e falou assim, nós precisamos mudar o nome dessa cidade, porque nós já estamos com o fantasma de Constantinopla sob os nossos ombros por muitos e muitos séculos. Vamos então começar com um novo nome e vai se chamar Istambul, e que é como a gente conhece até hoje. E para reforçar que essa cidade não era mais Constantinopla, ele fez ali uma lei nos Correios. E essa lei, gente, foi muito curiosa. Ele simplesmente fez com que todas as cartas e encomendas endereçadas a Constantinopla fossem retornadas a quem enviou com um carimbo escrito endereço desconhecido, tente Istambul. Tente Istambul, endereço desconhecido, Constantinopla já não existe mais, agora é Istambul. E essa foi uma ferramenta do governo para reforçar a nova identidade, a nova era, digamos assim, da Turquia. Hoje Istambul é uma cidade vibrante, né? Tem quase 16 milhões de habitantes e é a única cidade do mundo que está em 2 continentes ao mesmo tempo. A gente está a uma ponte de ir para a Ásia e para a Europa. Mas será que Istambul ainda pode ser considerada a capital do mundo em 2026? Se você analisar alguns pontos, você vai ver que essa cidade ainda é muito importante para o mundo inteiro. Primeiro a gente olha no lado geopolítico. O Bósforo ainda está com um comércio, rotas, né? Então saindo lá do Mar Negro, você ainda usa o Bósforo para passar cargueiros. Isso tudo vai até o Canal de Suez no Egito e ainda é essa ligação com o Mar Mediterrâneo. Então continua tendo muito comércio no Bósforo. Inclusive a China, que tem novos planos para a nova Rota da Seda, também está levando em consideração o Bósforo, o tráfico que passa por aqui. Aí tem a parte religiosa. Durante um milênio, essa cidade aqui foi a cidade mais importante para os ortodoxos. E depois, por quase 400 anos, foi a cidade mais importante
o Império Otomano, era a sede do califado. Só que diferente de outras cidades ou de outros lugares do mundo, vou dar o exemplo de Cusco. Quando os espanhóis chegaram lá, eles derrubaram todos os templos incas e construíram catedrais católicas por cima. Diferente dos espanhóis naquela época, aqui, ao invés de derrubar um e subir o outro, ela se mistura e se transforma. Então a Santa Sofia, acho que é o maior símbolo disso. A catedral ela não foi destruída para virar uma mesquita. Ela se transformou em mesquita usando a mesma estrutura que ela já tinha. Então a maneira como a religião é vista nessa cidade, em Istambul, durante todos esses anos, todos esses séculos, é muito diferente de vários outros lugares do mundo. A cidade de Istambul tem mais de 3.000 mesquitas e muitas das pessoas entendem ela como uma cidade muçulmana. E no meio de mais de 3.000 mesquitas, aqui vive o principal líder ortodoxo do mundo, Bartolomeu I. Apesar de Ankara ser a nova capital, Istambul continua sendo a capital cultural da Turquia. E quando a gente fala de cultura, a gente também vê uma força que faz ela, talvez, ainda ser considerada por muita gente, uma capital cultural do mundo. Se você parar para pensar, não existe nenhum lugar do mundo que não existe restaurante turco, né? Tudo isso veio também através dessa Constantinopla, dessa Istambul que cresceu por tanto tempo. Os turcos são conhecidos como os maiores comerciantes do mundo e a gente vê isso até na internet hoje em dia, né? O que era comércio em mercados hoje já está na internet. Quem nunca viu o cara que joga o salzinho lá, é turco? Ou aquele outro cara que tem, sei lá, 50, 20 milhões de seguidores na internet, que ele bate os pratão, pá! É turco também. Então, aos poucos, a Turquia vai entrando no nosso imaginário do mundo através de novelas, através da gastronomia e todo esse centro cultural da cultura turca, em grande maioria, é aqui em Istambul. E falar para vocês, apesar de já ter conhecido algumas dessas mega cidades no mundo, né, Nova York, Estados do México, já até morei em São Paulo, a reação que eu tive aqui em Istambul foi completamente diferente, assim. Foi uma cidade grande, absurdamente grande. Mas ela tem uma alma de cidade pequena, não tem? Tem, acho que é por isso que eu me senti bem. Mas na real, eu sinto também que é porque é a maneira como ela é dividida, né? Faz sentido, faz Então, sentido. tipo, ela não é uma cidade que ela acumula tudo num só lugar, né? Ela se divide, se espalha muito bem. E como ela também se divide, eu sinto pelo menos que ela não é tão alta. Então ela não é uma cidade de tantos, como é que fala? Arranha-céu. Arranha-céu, sabe Oh. aqueles prédios gigantescos de 80 andares? Não sei, você não vê tanto. E eu acho que por conseguir ver o horizonte, ver o Bósforo, sabe? Ver o Mar de Mármara, dá uma impressão mais aconchegante. É, pode ser. E até quando você vai lá pro lado asiático também, assim, você passa em várias ruas, você não vê tanta gente e do nada você vira numa rua turística Feira. lotada. Aquela, todo mundo tentando vender várias coisas, artesanato, roupa, lembrancinhas. Nossa, um mercado muito vivo, isso assim é real. Eu já sabia que eles eram bem comerciantes, mas assim, nesse nível Na me prática é surpreendeu. diferente, né? Nesse nível me surpreendeu. Mas achei também assim, ter muitos gatos na rua, ter as pessoas tomando chai sentadinho no chão, assim, é uma coisa que traz uma sensação de calmaria, que pra mim não está ligada à cidade grande. Eu acho que toda vez que eu chego em uma cidade grande, eu venho preparado para me proteger, para não passar por um furto, algo do tipo. É claro que a gente não está falando que isso não acontece em Istambul, a gente consegue ver casos de pickpocket e tal. Golpes de turistas. Mas teve um caso muito específico, foi logo nos primeiros dias que a gente chegou, eu estava passando no metrô, aí tem a mesquita toca 5 vezes por dia, né? O horário da reza. São 5 orações diárias e todas as 3.000 mesquitas soltam o chamado de oração, que é o azan, se eu não me engano. Aí tinha um senhorzinho que ele estava vendendo várias mercadorias assim na rua e ele parou para fazer a oração dele. Só que como ele tem que orar virado para Meca, ele deixou tudo que ele estava vendendo exposto para uma rua. Os produtos dele, o trabalho dele. Completamente movimentada e virou de costas e foi roubar. Foi roubar. Eu tô pensando, tipo assim, e foi rezar. E foi rezar, ele deixou todos os produtos pensou ali. tipo, em nenhum... Só que ele não pensou em nenhum momento, tipo assim, ela vai pegar minhas coisas, né? Porque é só alguém passar ali rapidinho, às vezes pegar um negocinho e sair andando. Não, eu falei Ele assim, nem olhou. cara, ele virou de costas pra mercadoria dele, tipo, um senhorzinho humilde, tá ali vendendo coisa na rua.
E eu falei, cara, talvez não seja Eu não igual consigo eu imaginar isso em imaginei. São Paulo, por exemplo. Não, eu não faria ainda. Não, eu Tipo, não consigo a imaginar. gente- Eu não faria, mas eu também não consigo imaginar alguém fazendo, entende? Então, Mas acho que tem essas coisinhas pequenininhas, que é o que o Richard falou, de ver o nosso vizinho todo dia cortando lenha no quintal, sabe? Dos gatinhos serem super amáveis, que é uma coisa que eu não ligo a cidade grande. Então, é uma sensação muito gostosa pra mim. É. E é o seguinte, agora a gente já tá aqui nos últimos dias de Istambul e acho que é uma das cidades que eu tô sentindo que vai ser ruim se despedir. Eu queria passar mais tempo aqui, mas a gente só pode passar 3 meses na Turquia. E a Turquia é gigante. 90 dias, no caso, né? Como É. visto brasileiro, e a gente quer ver outras coisas, então a gente vai ter que sair sempre com um gostinho de quero mais e gostinho de que em algum outro momento a gente volta pra cá com mais tempo. Com certeza. A gente já falou, assim, os dois estão tristes por terem que ir embora de Istambul, mas felizes que a gente não vai conhecer outras partes da Turquia, que a gente está muito empolgado para conhecer, e que um dia a gente volta. É isso. Assim, é só isso que sabemos. Se você gostou desse documentário, deixa seu like aqui e continua acompanhando a nossa jornada, porque a gente ainda tem muitos vídeos na Turquia e uma saga até chegar na China. Então nós vamos contar muitas outras histórias, não só da Turquia, mas também de todos os países entre Portugal e China. E para chegar até a China, a gente tem também o apoio do nosso clube de membros, onde você pode se inscrever pagando aí R$5 por mês, que é o nosso cafezinho. No nosso caso, o nosso chai, né? É, aqui na Turquia o cafezinho virou chai. Virou chai, mas com apenas R$5 por mês, a comunidade nos ajuda a fazer mais vídeos como esse que nós trouxemos aqui para vocês, mais aprofundados, com mais carinho, com mais tempo de gravação também. E para entrar na comunidade é só usar esse QR Code aí e depois se cadastrar. Uma vez que você se cadastra, você também vai receber uma mochilinha, então a gente consegue ver os seus comentários em primeira instância. E a gente também coloca o nome de todos os membros no final de toda a websérie. Então você vai poder participar dessa viagem junto com a gente. E obrigado a todos os membros que já fazem parte da comunidade e que nos ajudaram a trazer esse conteúdo aqui para vocês sobre a história grandiosa que é Istambul. Aquele abraço e Até tamo a junto. próxima. Vou pegar aqui um pouquinho da muralha só. Meio torto, né? Tá torto? Em 1330... 1330? Não, 330. Em 330, não errei de mim. Vamos lá. É hoje que a gente vai tomar Constantinopla. Imagina isso. Tchau, tchau, tchau. E ter Constantinopla como a sua capital foi fundamental. Não, acho que agora eu quero falar do... Vou fazer o gancho. Volta. Papá. Já falei isso aí. Papá. Quando Mehmet II... Quando Mehmet II... Por que eu falei segundo de novo? É que eu desconcentrei, que o povo veio olhar. Calma que eu vou rotar. Não vou rotar mais. Pode ir? Você tava filmando, Cristiano? O Ataturk era... O tutu é muito difícil de defender. Então fazia... Defender. 3 sultões 4. ou sultões? 4. É sultão ou sultão? Nessa região. Ué. Tô ouvindo essa agora na cabeça.